Muito bem, nós ouvimos aqui na Jovem Pan News uma entrevista coletiva do presidente do Senado Federal falando sobre PEC dos precatórios e, inclusive, dizendo que existe a possibilidade da PEC ser votada ainda hoje. Eu quero comentário do nosso time produção, porque esse é um tema relevante e importante que todo o Brasil está na expectativa aí para verificar qual será o posicionamento do Senado Federal em relação a isso. Bruna, traz seu comentário. Essa tentativa de criar mais transparência significa o seguinte: não só é importante dizer para onde foi o recurso, como também identificar qual foi o parlamentar que indicou ao executivo destinar o recurso X para onde ele foi. Então, na verdade, atualmente só havia como identificar a ponta, o destino final. A partir do momento que você consegue identificar quem é o parlamentar que está enviando aquela emenda, você tem mais transparência. Por que essa polêmica toda? Porque nas emendas de relator você não tem, digamos assim, uma divisão lá que dependa, uma divisão igualitária. O que você tem é quem é mais bem articulado, quem tem mais proximidade ali com o presidente da Câmara, consegue uma fatia maior das emendas. Daí a polêmica toda e o desespero da oposição, talvez, em ficar sem uma parte do butim. Piperno, o presidente do Senado nega que há um orçamento secreto. Ele nega, mas isso é mero exercício retórico. Tem uma parte dessa bolada que é secreta, porque, de fato, você pode saber para onde vai, você pode saber do hospital que recebeu esse dinheiro, ou um pedaço do dinheiro que foi para fazer asfalto na cidade XYZ, mas eu quero saber também quem foi o parlamentar que indicou, quem foi o parlamentar que pediu, que fez a solicitação desses recursos, porque a gente viu nessas emendas secretas recursos, por exemplo, quando se conseguiu identificar o autor do pedido, recurso de um estado, enfim, parlamentar do estado Y, mas o dinheiro foi para o estado X. Por que isso? Qual o interesse dele em destinar esse recurso para um estado que não seja da sua base eleitoral? Responde, Constantino. Tem que ter mais transparência, sem sombra de dúvidas, apesar do que há aí também um paradoxo. À medida que você dá o carimbo e o nome de quem carimbou, né, também tem o efeito politiqueiro disso, né? Quer dizer, o deputado poder se vangloriar de que conseguiu os recursos para tal localidade, né? Então, a faca corta dos dois lados. Agora, em que pese eu ser a favor sempre de mais transparência, eu questiono muitas vezes os métodos, porque os meios importam, né? Isso aí me parece uma ingerência excessiva, mais uma, do Supremo no Legislativo. Tem ingerência, Serrão? Absoluta, esse ponto que eu quero focar. Mais uma vez, covardemente, o Congresso Nacional abaixa a cabeça para o Poder Supremo. Quando é que isso vai acabar? Quando o nosso Legislativo voltará a ter soberania de poder no Brasil? Muito bem, são 5h48. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho o 3 em 1 está de volta aqui na Jovem Pan. A verdade, isso é querer muito hoje em dia? Depende de como você se informa. Para a Gazeta do Povo, o jornalismo serve para buscar os fatos sem medo de quem quer cancelar o debate. É por isso que muitas das vozes que você escuta aqui na rádio fazem parte do nosso time de colunistas. Eu sou a Cristina Grêmio e faço o convite para você escolher uma cobertura jornalística de excelência. Assine a Gazeta do Povo. Quando a dor bate a porta, eu fecho. Eu não levo saudade, eu deixo. De falar sobre a vida, eu gosto. O que eu tenho no peito, eu mostro. Meu destino, quem prende, eu solto. Eu não parto e nem fico. Eu volto.
5h49, nós estamos de volta nesta terça-feira ao vivo aqui na Jovem Pan News e repercutindo um pouco da entrevista coletiva de agora há pouco do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, em que fala inclusive da possibilidade do voto hoje ainda em plenário da PEC dos precatórios. Piperno, pelo que eu vi, você queria contestar alguns dos nossos colegas aqui que fizeram comentários antes do intervalo. Primeira coisa, emenda parlamentar é do jogo, desde que o parlamento existe, o Poder Executivo também. Perfeito, não é nada a opor em relação a isso. Segunda coisa, quando há um acordo entre Câmara e Senado para dar um pouco mais de transparência a partir de exigências do STF, eles estão realmente admitindo que o processo não era devidamente transparente. Terceiro, com base em que eles querem omitir da população o fato de que o deputado A destinou, por exemplo, recurso para um estado que não é o dele. Porque foi isso que pegou lá atrás, quando houve a denúncia dos vários convênios que foram assinados a partir das emendas do relator do orçamento secreto. Ninguém está pedindo para parar a história de emendas parlamentares. O que se quer saber é quem é o pai da criança e por que a criança foi parar em outro estado. 30 segundos, Bruna Tornoy. O problema, a essência do problema é o excesso de centralização. A pergunta que todo brasileiro faz é: por que o dinheiro tem que sair do meu município e fazer essa volta toda em Brasília, dar até a passadinha no STF, para só depois voltar para mim? O problema é o enorme caminho do recurso. Um tweet, Piperno. Não, o fato é o seguinte, acho que nesse emaranhado de coisas, é claro que quanto mais transparência é melhor. Da onde vai sair o dinheiro e para onde ele vai, todo mundo tem direito de saber, assim como quem autorizou o pagamento disso. Você, Constantino. E vamos descobrir que quem ganhou e governa tem mais influência nesse destino do que quem perdeu e a oposição. E isso vai chocar alguns, não sei por quê. Não, perfeito. Quem ganhou, mas é claro, quem ganhou governa e determina para onde o dinheiro vai. A única coisa que se pede é o seguinte: quem foi o parlamentar que colocou as digitais nisso? Ponto. Nada mais que isso. Serrão. Por tudo isso é que temos que discutir o modelo de federalismo no Brasil. Ele é um lixo. Ele só funciona para o Estado cleptocrático sem direito e não para uma vida pública honesta. Por favor, Constantino. Além da questão do federalismo e da concentração de recursos, eu insisto na tecla de ingerência. Eu sou a favor de mais transparência sempre, eu sou contra quando o agente moralizador é o Supremo Tribunal Federal. Eu também sou contra. Eu também. E quando o parlamento admite que ele precisa de mais transparência, ele mostra que o STF não está errado. Ele se curva diante do poder do Supremo. Não se curva. Ele admite que ele precisa dar mais transparência. O poder supremo continua supremo e mandando. Isso não é... Ele não foi eleito para isso. E se ele não faz isso, não haveria transparência. Se ele faz isso e o Congresso cede, o Congresso mostra que tem ali algo devendo para o Supremo. O eleitor tem que cobrar esse sistema que está funcionando errado. Manda quem pode, obedece quem tem algum juízo. Ou o rabo preso.